Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O seu tempo não é igual ao tempo de Deus. Muitas vezes você quebra a cara na sua vida, faz tantas coisas erradas, entra em várias furadas porque você não entende isso. Você acha que o tempo de Deus tem que ser necessariamente igual ao seu tempo. Num estalar de dedos você pedir isso e aquela coisa acontecer, como se fosse um gênio, né? Como se fosse uma fada e falar assim, Senhor, eu quero isso, pronto, tá na mão. Isso não vai acontecer. Enquanto você não aprender isso como cristão, você está fadado ao fracasso e fadado a um amor interesseiro a Jesus, né? Eu não sei pelo que você está passando, e esse vídeo é justamente sobre isso, sobre como ter fé, né? Mesmo quando os milagres muitas vezes demoram para chegar. A espera a gente sabe que é angustiante. Eu não sei qual é a espera que você está passando aí, se é uma espera de uma vaga de emprego, se é uma espera na sua vida financeira, que você está quebrado financeiramente, tentando se reerguer na vida. Faz uma coisa, faz outra e não dá certo. Eu não sei qual é a sua espera, se talvez é uma depressão que você está passando, uma profunda depressão, e você não consegue sair dela, você clama a Deus por a cura, né? E não vem essa cura. Se é uma ansiedade, se são problemas emocionais, financeiros, não sei qual é o seu problema. Mas o fato nesse vídeo é, esperar dói, esperar machuca, esperar nos faz amadurecer como pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. Como podemos aprender a esperar. E esperar não significa que vai ser tranquilo, que não vamos sofrer, mas esperar com paciência em Jesus, com paciência em Cristo, que Ele vai ter os melhores planos para a nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que odiei esperar. E sempre afirmei isso com muita convicção. Eu odeio esperar. Em pequenas filas de bancos, em coisas burocráticas que eu preciso fazer e é necessário esperar um tempo, sempre odiei, nunca gostei de esperar. Eu acho que por tantas vezes eu repeti isso durante a minha vida, Deus falou, então você não gosta de esperar, né? Então vou caprichar aqui e vai ser desse jeito. E nesse processo de espera, em diversos momentos da minha vida, o principal foi para minha aprovação no concurso público. Lá em 2015, quando eu comecei a estudar, eu falei, não, vai ser de primeira. Estudei um ano, estudei ao máximo 6 horas por dia, fazia simulados, questões, passava o final de semana em casa estudando, não fui mais para churrasco com família, abdiquei de tudo, literalmente, para passar no concurso. Acho que era o INSS na época. Passei um ano estudando, cheguei no concurso, reprovado. E mal sabia eu que teria mais 10 reprovações aí na frente para eu conseguir ser aprovado em 2 concursos, né? Depois, mais para frente. E vendo hoje, né, fazendo uma retrospectiva, o quanto eu agradeço a Deus por esse tempo de espera. Foi dolorosa, foi sofrida, mas o quanto eu me tornei mais forte espiritualmente, mais próximo de Deus. Se eu não tivesse esperado, mesmo com todas as angústias e dores, eu não teria me tornado a pessoa que sou hoje. E você aí do outro lado, provavelmente essa espera que você está passando será da mesma forma. Daqui talvez 5 anos, 10 anos, você vai olhar para trás e vai falar, obrigado, Jesus, por esse tempo de espera que o Senhor me fez passar. Porque hoje eu sou um homem, uma mulher mais forte por conta daquela espera que eu passei. Daquela cura que eu esperei e o Senhor me dá, e o Senhor não me dava naquele momento. Daquela vaga de emprego que o Senhor não me deu naquele momento, porque eu não estava preparado. A gente não sabe os motivos pelos quais essa espera acontece. Pelos quais Deus nos faz esperar. A gente não sabe os motivos. Então, o tema do nosso vídeo é justamente isso. Como ter fé quando os nossos milagres não chegam. Como permanecer com essa fé inabalável de que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Como acreditar que Deus tem o melhor para você, sendo que você está vivendo muitas vezes no inferno. Sua vida está virada de cabeça para baixo, sua família está desestruturada, os seus pais estão separados, a sua vida financeira está uma merda. Então, como continuar e manter firme em Deus? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse vídeo eu vou dar 2 respostas que eu peguei desse livro que estou lendo aqui, A Fé Explicada, né? Me aprofundando mais sobre o estudo do catolicismo, e ele fala sobre os frutos do Espírito Santo, que são 12, né? 12 frutos do Espírito Santo, e aqui nesse livro eu destaquei 2 para esse vídeo, que nós precisamos pedir, clamar a Deus esse fruto, para que nós possamos ser pessoas
que possuem esperanças em Deus, cada vez mais. Então, o primeiro fruto do Espírito Santo que o autor fala aqui é a paciência, de sermos pessoas pacientes. E o que seria uma pessoa paciente? Eu vou ler aqui para vocês, ó. É bem curta a leitura. A pessoa paciente, ela não se irrita facilmente. Ela não guarda rancor pelas ofensas, não se perturba nem fica desapontada quando as coisas lhe correm mal. Poderá fracassar 6 vezes e recomeçará a 7ª sem ranger os dentes, nem culpar a sua sorte. Então, muitas vezes você está aí do outro lado e por conta das dificuldades que você tem enfrentando, que você está enfrentando, você começa a reclamar. Você começa justamente a fazer o contrário que fala aqui, ó. Você fracassa 6 vezes, na 7ª você fala, não, já desisti, não aguento mais, isso aqui não é para mim, isso aqui não serve para o que eu estou buscando, reclama. Então, esse é o primeiro como manter a fé diante da espera. É pedir esse fruto da paciência, de ser uma pessoa paciente, de cair 10 vezes e levantar 12 se for necessário. Mas ter essa paciência, essa cabeça altiva, essa cabeça sempre erguida, não por causa de você, mas porque você crê em um Deus que é muito maior do que todos esses problemas, que é muito maior do que todas essas esperas que você tem passado, né? E ele sabe qual o momento certo para te entregar aquilo. E agora o segundo como, né? Eu espero que seja didático para vocês. O segundo como, que também é um fruto do Espírito Santo, é um nome meio complexo, é longanimidade. E o que que significa essa longanimidade? Eu vou ler aqui, ó. A pessoa que tem esse fruto, ela não se revolta com o infortúnio, não se revolta com o fracasso, com a doença e a dor. Aí essa parte é bem bonita, assim, ó. Ele fala, essa pessoa que tem esse fruto, ela levantará ao céu os olhos cheios de lágrimas, mas nunca cheios de revolta. Então, no primeiro momento assim que a gente espera um pouco mais, a gente fala, meu Deus, por que eu? Por que comigo? Por que dessa forma? E ele está dizendo aqui, a pessoa levanta os olhos cheios de lágrimas, ela pode sofrer. A gente não está falando sobre a falta de sofrimento. Vai ter muito sofrimento na espera. Mas ela vai olhar para o céu com os olhos cheios de lágrimas, mas não com aqueles olhos de lágrimas de revolta. E sim de disponibilidade. Senhor, eu estou aqui com o Senhor, independentemente do que o Senhor fizer para mim. Se o Senhor fizer a minha vontade ou não. Seja feita a tua vontade em minha vida. Então, são esses dois comos. O primeiro, revisando, a paciência. O segundo, a longanimidade. Que você, na sua vida aí em casa, possa pedir a Deus esses frutos, esses dois frutos importantes, para a gente saber esperar em Deus. Para fechar aqui essa primeira parte, um grande exemplo de pessoa que tem esse fruto, paciência, longanimidade, é Jó na Bíblia. Jó passou por diversas provações, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo aquilo que ele amava na terra. E muitas pessoas falavam, não, abandona esse Deus, porque ele tirou tudo de você. Abandona esse Deus, para de louvar ele diante do sofrimento. E que nós possamos ser como Jó, diante do sofrimento, diante da espera, diante das retiradas que Deus faz em nossa vida, retira muitas vezes algo que a gente queria muito, talvez seja o seu emprego, talvez seja um relacionamento que você acabou de terminar agora. E quando Deus tira isso da gente, que a gente possa ter essa mesma atitude de Jó, de agradecer. Bendito, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É uma frase que me marca profundamente. E eu me recordo muito de uma tia minha, que na época ela perdeu, já era a segunda filha que ela tinha perdido, e ao chegar o corpo da filha dela, todo mundo esperava o quê? Naturalmente uma reação de choro, de sofrimento. É claro que ela estava sofrendo, né? Mas ela chegou, o caixão chegou, ela ergueu as mãos e repetiu a frase que Jó falou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele dia, eu não sabia, mas aquela minha tia foi um anjo enviado por Deus, de eu ter conhecido e presenciado a força que Deus nos dá. E a partir daquele testemunho eu comecei a buscar mais a Deus. Falei, como assim uma filha sua chega em um caixão
e a pessoa tem essa capacidade de bendizer o nome do Senhor, de agradecer. Então, hoje eu só peço que Deus me dê essa graça de ter essa paciência, de ter essa longanimidade. E eu espero que você peça também. E aí, para fechar, não mais como um como, mas uma pergunta, uma reflexão para você. E se Deus não fizer o que você espera? E se Deus não der aquilo que você tanto quer? Ah, eu quero emprego. E se Ele não te der? Ah, eu quero uma cura de câncer. Tá, e se Ele não te der essa cura? Se você tiver que passar a vida toda com esse câncer, com essa depressão, com essa ansiedade, você vai abandonar Deus? Você vai falar, não, já que Ele não me deu, eu vou abandonar. Você está seguindo Ele apenas pelo que Ele tem para te oferecer? Esses dias eu estava fazendo uma live, para quem não sabe, eu faço lives com louvores católicos, músicas católicas, no TikTok. E uma pessoa, são vários comentários, né? Várias pessoas participando ao vivo. E uma determinada pessoa comentou lá, se você não cantar a minha música, eu sairei da sua live. Eu falei, fique à vontade para se retirar. Por quê? Porque é muita gente para eu responder os comentários. Não consigo muitas vezes. E aí, o que é que aquilo me... Eu não falei, não respondi essa pessoa, obviamente, né? Porque você está concentrado na música e você não quer ficar perdendo tempo para responder nesse tipo de comentário. Né? Tanto esses comentários quanto os ataques que a gente sofre. Mas eu fiquei depois refletindo quando a live acabou. Eu falei, meu Deus do céu, se ela está fazendo isso, ela está tendo essa conduta em uma live que é de um ser humano falho que sou, né? Que não sou nada. E ela está colocando a condição, ó, se você não contar a minha música, eu vou sair. Imagine com Deus. O que é que ela não faz? Não, Senhor, se o Senhor não me der esse carro que eu quero, o Senhor não serve mais para mim, eu vou te abandonar. Se o Senhor me fizer perder hoje a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, sei lá, eu não te sigo mais. Se a minha vaga de emprego não estiver garantida, eu já não te quero mais como pai, eu não vou te seguir mais. Então, isso é uma hipocrisia da nossa parte pensar dessa forma. É fácil? Não é fácil. Mas que nós possamos manter essa firmeza de seguir a Ele, não porque Ele tem o que Ele tem para nos dar, e sim pelo que Ele realmente representa para nós. E aí, se Deus tirasse tudo de você hoje, você continuaria com Ele ou você abandonaria Ele? Você continuaria com Ele apesar da sua espera, mesmo você continuando essa espera incessante e dolorosa? Você manteria esse relacionamento? Ou você falar, não, isso aqui não é para mim, vou abandonar. Eu prefiro seguir sozinho. Se não é para me satisfazer, veja que pensamento egoísta. Se já que ele não me satisfaz com os meus desejos e as minhas vontades, então eu deixo de seguir. É melhor, é mais cômodo para mim. Então que nós possamos amar Jesus não pelo que ele nos oferece, e sim pelo que ele verdadeiramente é. E aí, depois de tudo que nós falamos, né? Geralmente nessas lives, quando eu falo sobre o tempo de espera, que é doloroso também, veio uma música uma vez, que Deus me deu essa música, quando eu assisti um vídeo, era uma pregação do Frei Gilson, justamente sobre esse tema, sobre o tema da espera. E ele falava, basicamente, ele citava a primeira passagem, ele falava em Eclesiástico, que diz, sofre as demoras de Deus. Sofrer as demoras de Deus com paciência, digamos assim, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Era um momento muito grande de espera que eu estava passando na minha vida. E depois ele finaliza com a frase de Santa Teresa d'Ávila, que é mais ou menos assim, ó. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E aí quando eu escutei essa pregação, eu comecei a refletir. Só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então só Deus basta em nossa vida. Mesmo se Ele não nos der aquilo que a gente queira naquele momento, né? Só Deus basta. Você tendo Deus, isso é o que importa. Mesmo se Ele te tirar algumas coisas que você gosta, mesmo se Ele te der muitas coisas que você pede, só Deus basta. E aí eu vou cantar e finalizar esse vídeo com a música que Deus me deu, soprou aos meus ouvidos. E espero que vocês gostem aí. Agora eu vou ter que tirar aqui, pessoal, o microfone para ficar bom o áudio. Só
sofre as demoras de Deus. Tenha paciência, pois tudo alcançará. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Deus não mudará só pra te agradar. Esse teu sofrimento é para te moldar, é pra você voltar aos braços do Senhor e reconhecer que só Deus basta. Na sua dor, só Deus basta. Na tribulação, só Deus basta. Mesmo se eu não tiver o que eu desejo ter, se Deus estiver aqui, pra mim já basta. Na sua dor, só Deus basta. Na tribulação, só Deus basta. Mesmo se eu não tiver o que eu desejo ter, se Deus estiver aqui, pra mim já basta. Mesmo se não tivermos aquilo que a gente está pedindo no momento, que Deus possa bastar em nossa vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua vida espiritual, que você tenha refletido de fato com esses conhecimentos que eu trouxe desse livro aqui, né? Para quem quiser, eu vou deixar o link na descrição aí, para a gente fazer essa leitura juntos desse livro, que é muito bom. Eu tô na página 135 e eu vou trazer a cada leitura que eu fizer e conseguir expressar de uma forma clara, com algo do cotidiano, eu vou trazer aqui para vocês o vídeo, que nem sempre a gente tem tempo para ler um livro, né, completo. Esse aqui tem 500 e poucas páginas, mas se Deus quiser eu vou conseguir ler ele e vou trazer algo bem relevante para vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, comente aí, só Deus basta. Se esse vídeo tocou você, se fez você refletir de alguma forma, comente aí, só Deus basta, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço.